Oi, gente, pessoal do sétimo ano. Ó, vou explicar aqui a atividade rapidinho. Então, se vocês já assistiram o vídeo lá de A Orelha de Van Gogh, lá na página 12 do nosso livro, vocês vão ver aqui, ó, escrito por Moacir Ciliar, A Orelha de Van Gogh, foi um texto que a gente já leu em sala de aula, certo? Mas aí eu estou retomando a ideia do texto. Aqui ao lado você vai ver que vai ser o vocabulário do texto e aí vai estar grifado aqui as palavras que vai estar no vocabulário, tá? Seguindo aí na página 13, 14. Eu acredito que eu já pedi essa atividade que vocês respondessem em casa. Então, ó, eu só vou frisar o anotar aí. O autor é quem cria e escreve as narrativas. O narrador é a voz adotada pelo autor para contar os acontecimentos de uma história. Então, o autor é uma pessoa real, enquanto o narrador existe apenas na história contada, podendo ou não participar dos acontecimentos narrados. Foi aí que eu expliquei para vocês lá no vídeo. Se o narrador é observador ou o narrador é personagem, aquele que participa da história. E aí, vocês vão realizar a atividade, certo? Como vocês têm o livro, mas eu vou pedir que escrevam as perguntas e respostas. E o anotar aí no gênero conto, o enredo tende a se organizar em torno de um único conflito. Então, qual foi o conflito que aconteceu aí? A dívida, né? Ou seja, de uma única posição entre os personagens ou força. Esse conflito pode ocorrer, por exemplo, entre duas ou mais personagens, entre o protagonista e o antagonista, entre o protagonista e as forças externas. Nesse gênero, o enredo se desenvolve em um único espaço. Qual foi o espaço que aconteceu aí? O armazém, a casa, e em poucos espaços. E o tempo de duração da história é geralmente curto, é bem curtinho, aconteceu em um momento. E aí, seguindo página 14, na página 15, certo? Também a atividade. Mas revisem, mesmo que responder essa atividade, revisem as suas respostas, que podem mudar. O anota aí, o conflito cria uma situação de tensão que domina, que é já lá na página 15. Que domina a narrativa e prende a atenção do leitor até o desfecho. Qual foi o desfecho final aí, né? E a etapa final do enredo. É importante que o desfecho cause impacto ou surpresa no leitor ou provoque uma reflexão. E aí vocês vão ver o que foi que provocou em vocês. Uma surpresa, um caos ou uma reflexão. E vocês vão responder também na página 16, certo? Vocês copiam só as perguntas no caderno e tentam responder. Então, veja aí o anotar aí. Esse é muito importante. O discurso dos personagens pode apresentar de forma direta e indireta. Então, como diferenciar? Então, o discurso direto, ele usa travessão, que é a fala, como as falas dos personagens, como dizer assim, perguntou, questionou, sussurrou. Veja o exemplo. O que vocês estão cochichando? Veja aí a pergunta. Perguntou a mãe. Já o discurso indireto são as falas dos personagens, são reproduzidas pelo narrador, como a mãe perguntou o que eles estavam cochichando. Aí não tem o travessão, como se fosse a fala do próprio personagem. E aí, gente, na 17, então vocês vão perceber aí que os pronomes e os substantivos podem retomar partes do texto, permitindo ao leitor recuperar o que foi dito anteriormente. Então, um exemplo aqui. Quando eu digo aqui, ó, o credor, que na aparência era um homem rude e insensível, tinha uma paixão secreta por Van Gogh. Sua casa, de quem é a casa? Sua casa, a casa do credor, estava cheia de reproduções das obras do grande pintor. Quem é o pintor? Van Gogh. Então, veja aqui que sua retomou a casa do credor, certo? Ele vai ser um pronome que retomou um substantivo, o credor. E aqui, ó, grande pintor. Quem é esse pintor? É um substantivo que retoma também o pintor Van Gogh. Então, os pronomes e substantivos, eles podem retomar partes do texto, permitindo ao leitor recuperar o que foi dito anteriormente. Então, vai existir elementos dentro do texto que vai retomar o que foi dito anteriormente.
certo? Então, observem isso para poder responder essas questõezinhas aí do livro de vocês, certo? E aqui, relação de pais e filhos, eu quero que é uma resposta pessoal, quero que vocês respondam também, tá certo? Então, essa é a explicação da nossa atividade de hoje, certo? E qualquer dúvida, vocês podem mandar lá no grupo. Tchau, gente, até a próxima. E não parou não, foi? Para, Marcelo. Parou? Não. Meu Deus, eu não consigo finalizar o vídeo. Cadê o bicho aqui? Para.